O cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Esse é o tema da lição 3 dos jovens, que será lecionada no próximo domingo. Professor, muito obrigado por você ter escolhido o meu canal para juntos prepararmos a próxima aula. Eu sou o professor Lucas Gomes e já peço a você que deixe o seu like e também, caso não seja inscrito, se inscreva neste canal. Professor, sem muita dificuldade, o tema da próxima lição já nos diz tudo. Ele não somente nos ajuda a entender o que será tratado na lição, como resolve um dos maiores problemas do Antigo Testamento. Talvez alguém, por ler a história de Israel, de relação e de amor entre Deus e seu povo, talvez poderia se perguntar: por que o Senhor permitiu que Israel fosse levado cativo para a Babilônia? A resposta, então, nós já temos no título desta lição: o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino da palavra de Deus. Vamos já para o primeiro tópico para nós compreendermos esta preciosa lição. O primeiro tópico tem por título: o perigo de se esquecer da lei do Senhor. Algo que você precisa compreender, caso ainda não saiba, professor, é que Jeremias ele profetizou nos últimos 40 anos do povo judeu antes de serem levados cativos para a Babilônia. Parece por acaso, mas se nós observarmos, o número 40 na Bíblia ele sempre está relacionado ao sofrimento, à dificuldade. 40 anos esteve Israel no deserto, 40 dias esteve Moisés no monte, em uma profunda consagração na presença de Deus. 40 dias esteve o Senhor Jesus também jejuando no deserto e logo depois foi tentado por Satanás. E não é por acaso que a palavra quarentena está relacionada também a um processo de dificuldade, de separação. Jeremias profetizou nos últimos 40 anos e durante esses 40 anos foi usado por Deus para advertir o povo, pois desde o primeiro momento que Deus o chamou, o Senhor lhe deu visões para o fazer compreender que a mensagem que ele tinha para entregar a Israel era uma mensagem de juízo. E Jeremias é um dos profetas já advertido pelo Senhor de que não seria ouvido. Deus foi claro com Jeremias. Ele iria pregar, mas as pessoas não iriam atender a sua mensagem. Jeremias então insistiu e permaneceu pregando a palavra do Senhor, cobrando arrependimento. Eram muitos os pecados dos judeus. Todavia nós podemos falar daquele que determinou o período do cativeiro. E qual foi? Deus deu ordem para que no instante em que Israel adentrasse a terra prometida, guardassem um ano sabático ao Senhor, tal qual guardavam o sábado. Trabalhavam durante a semana e reservavam então um dia de serviço a Deus. Igualmente, eles deveriam deixar a terra descansar por um ano. Eles poderiam colher neste período, sim, mas o que naturalmente nascesse. Era proibido então pôr os animais para trabalhar e arar o solo para então jogar sementes. Israel cumpriu isso fielmente, de acordo com alguns teólogos, até a morte do rei Salomão. Com a divisão do reino, eles então acreditam que até o cativeiro o povo não mais guardou o ano sabático. O que isso então impactou na cobrança de Deus? Se nós então contarmos da morte de Salomão até o cativeiro babilônico, nós temos aproximadamente 490 anos. Se a terra deveria descansar a cada 7 anos, nós chegamos à conta então de 70 anos sabáticos que a terra não descansou. Ou seja, sabemos nós e aquele que trabalha com agricultura que a terra precisa descansar, porque senão ela esgota os seus recursos. E de acordo com o Salmo de número 24, a terra é do Senhor. Diante disso, Deus então queria abençoar Israel e não privá-los de uma bênção. A terra deveria descansar para que ela então continuasse a produzir. E por que Deus deu essa ordem? Porque ele é o dono da terra. Israel não cumpriu e Deus então enviou o profeta Jeremias com a fatura. Israel então
teve que pagar toda a sua dívida. Quando eu me refiro a Israel, eu estou me referindo à etnia, tá? Mas se nós olharmos biblicamente, quero até deixar isso aqui bem claro, que os que foram para o cativeiro babilônico foram os judeus, os habitantes do Reino do Sul, tá bom? Então nós temos aqui no capítulo 25 do livro de Jeremias a explicação de que o cativeiro duraria 70 anos. Logo então nós percebemos que a razão de Deus ter tirado o povo da terra foi para a terra descansar. Eles tiveram a opção de permitir a terra descansar a cada 7 anos, ou seja, pagar isto parcelado, não quiseram, tiveram que pagar em uma única fatura. E por isso ficaram 70 anos longe da sua terra. E a prova de que a terra não se recuperou neste período é que, ao lermos o livro de Neemias, nós temos um dos irmãos de Neemias dizendo a ele que os que ainda estavam em Jerusalém estavam em grande miséria, as portas queimadas a fogo, as muralhas no chão, ou seja, os pobres que ficaram para trás e não foram levados por Nabucodonosor, não tiveram condições de reconstruir a cidade, ou seja, a palavra do Senhor se cumpriu, a terra descansou. E aí, para nós fazermos um link com o título dessa lição, o porquê então não deixaram a terra descansar? Porque não observaram a palavra do Senhor, desprezaram o ensino de Deus. E isso também aconteceu durante os 40 anos do ministério de Jeremias. Eles não ouviram, desprezaram então a palavra do Senhor. Logo, no segundo ponto aqui do primeiro tópico ainda, nós temos o propósito do cativeiro explicado pelo pastor Elias Torralbo. E ele nos disse que o propósito do cativeiro não foi destruir e nem de humilhar, mas de disciplinar e corrigir. Então, quando o povo foi levado para a Babilônia, eles então entenderam os seus pecados, tanto é que eles voltam com uma postura totalmente diferente. Eu poderia dizer que os judeus que voltaram da Babilônia pecaram, sim, porque eram falhos, mas eles eram totalmente diferentes daqueles que foram levados para a Babilônia. Os sacerdotes que voltaram eram totalmente diferentes dos sacerdotes que foram para a Babilônia. E por que me refiro à classe sacerdotal? Porque eles eram responsáveis, assim como eu e você, professor, pelo ensino entre o povo de Deus. O segundo tópico nos fala sobre o seguinte tema: não se pode deixar de ouvir as Escrituras. A principal e maior causa da indiferença às Escrituras advém da natureza humana, que além de contrária a Deus e a sua vontade, traz rebeldia. Vejam vocês, irmãos, quais cultos estão mais cheios nos dias de hoje? Os cultos de louvor, os cultos de ações e graça, ou os cultos da palavra? Seja ele denominado como culto de doutrina ou escola bíblica dominical, ou qualquer outra nomenclatura aqui no Brasil. Se percebermos bem, e na verdade não teremos dificuldade de ver que os cultos voltados ao louvor, à adoração, estão muito mais cheios do que o culto da palavra. Da oração a gente fala em outro vídeo, mas o culto da palavra não é tão visitado. Se o cristão bem soubesse, o culto que ele jamais faltaria era o culto voltado ao ensino da palavra. Quer fosse ele o culto da doutrina ou o culto da escola bíblica dominical. Porque a palavra de Deus é a que nos orienta. Por isso disse o salmista no Salmo 119, no versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ela tem condições de orientar na escuridão. No terceiro ponto do segundo tópico, nos fala sobre o caminho de volta às Escrituras. O povo então se desviou de Deus, não obedeceu à palavra do Senhor, e por causa disso, Deus então permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e os levasse cativo para a Babilônia. Lá eles ficaram por 70 anos. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles ainda corriam o risco, obviamente, de serem punidos por Deus caso não observasse a palavra.
Deus então levantou líderes. E aí, ao ler Esdras e Neemias, nós percebemos que esses dois homens foram usados por Deus para orientar o povo na palavra. Em Neemias capítulo 8, nós temos uma indicação de que a partir de agora o culto passou a ser não mais no entorno do templo, porque o templo ele já não existia mais, o templo ele foi destruído. O culto a Deus ele passou a se organizar no entorno da palavra de Deus, no entorno da lei. Nós vamos ver nesse texto, neste período, o povo ouvindo a palavra do Senhor uma tarde inteira, a lei sendo recitada aos ouvidos daqueles que voltaram do cativeiro. E por que dessa necessidade? Primeiro porque, enquanto estavam no cativeiro, não tinham a oportunidade de se debruçar diante da lei como poderiam agora fazer. E segundo, muitos dos judeus não falavam mais o hebraico, se assim podemos dizer. Por quê? Muitos deles já estavam há anos e não mais praticavam o idioma. Segundo, muitos deles nasceram no período do cativeiro e o idioma que tinham contato era o aramaico. Então, a lei escrita no hebraico causaria muito mais problemas do que soluções. É aí que Esdras foi o primeiro a se preocupar com a interpretação do texto. Ele era lido no hebraico e traduzido no aramaico para que todos tivessem a compreensão. Essa comunidade que voltou do cativeiro estava comprometida com a palavra, a ponto de não mais ser punida pelo Senhor pela falta de observação ao texto sagrado. Se nós observarmos nos dias de hoje, o caminho de retorno ao Senhor está aberto. Nós temos à nossa disposição a palavra de Deus. E você, professor, a responsabilidade de orientar os seus jovens, de fazer com que eles se tornem amantes da palavra de Deus, que eles desejem tudo nesta vida, inclusive a Bíblia Sagrada. O terceiro e último tópico, então, nos traz por título o perigo dos falsos ensinos, a triste realidade dos falsos ensinos. Paulo mostra que falsos ensinos são suscitados e disseminados por espíritos enganadores. A Bíblia mostra que o diabo é enganador. A igreja não deve acreditar em tudo, mas deve provar os espíritos e reconhecer a existência do engano, pois somente pelo Espírito é que Cristo pode ser confessado como vindo de Deus, sendo o critério final de verificação. É também importante ressaltar que aqueles que conhecem a voz de seu Senhor não serão enganados. A maior ameaça ao povo de Deus no primeiro século não foram as perseguições, mas já começavam a ser as heresias. E observe vocês que ao longo da história da igreja, as heresias ameaçaram muito a unidade do corpo de Cristo. Porque eram falsos mestres que se introduziam e usavam a palavra de Deus para persuadir as pessoas a se afastarem de Deus. Paulo enfrentou muitos desses e por isso nos orientou a estar vacinados. Veja que a Bíblia nos mostra em Atos capítulo 16, 17, quando Paulo sai de Filipos e passa por Bereia em direção a Atenas, os irmãos desta cidade conferem nas escrituras tudo que é dito pelo apóstolo Paulo. E olha que eles estão preocupados se o apóstolo Paulo está de acordo com a verdade. Ou seja, imaginem o que a igreja não deve se preocupar em fazer ao ouvir eu, ao ouvir você. Ou seja, tudo deve ser conferido e se não passar pelo crivo da palavra, deve ser rejeitado. Os últimos dias, porém, estão sendo bombardeados por falsos ensinos. E o interessante é que antes as pessoas tinham que ir à igreja para ter acesso a um falso ensino. E com isso até vimos pastores orientando o rebanho a não visitar qualquer lugar, a participar do ensino da palavra, pois ali na igreja eles receberiam o verdadeiro alimento. Hoje o acesso às falsas doutrinas estão diante de nós. Aqui nessa ferramenta que você agora muito bem utiliza para me assistir e preparar a sua aula, muitas
pessoas também se utilizam dela para disseminar falsos ensinamentos. Mas eu louvo a Deus por sua vida e olha, agradeço a sua companhia até o presente momento. Peço então que somente deixe o seu like e se inscreva neste canal. Não esquece disso, porque você, ao fazer isso, se torna o responsável por tornar este canal maior do que ele já está se tornando. Muito obrigado pela sua companhia. Quero já te convidar para a próxima aula que tem por título Os Jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Deus abençoe você e até a próxima aula.